Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Em Fogo Lento, da Paula Hawkins. Para quem não sabe, Paula Hawkins é autora de A Garota no Trem, um livro que abriu as porteiras para essa enxurrada de livros de suspense, de thriller doméstico que a gente tem hoje em dia no mercado. Ele lançou bem lá atrás, na mesma época mais ou menos de Garota Exemplar. E eu li esse livro na época do lançamento e simplesmente amei. Adorei a forma da autora escrever, adorei tudo, detestei a personagem Rachel, já falei um monte de vezes, mas assim, a história é maravilhosa. Algum tempo depois, a autora lançou Em Águas Sombrias, também pela editora Record. Eu li toda empolgada, achando que ia ser tão bom quanto A Garota no Trem, mas foi uma decepção assim gigantesca, porque eu detestei Em Águas Sombrias. Então eu tinha essa relação ambígua com a autora e eu decidi ler esse livro para eu tirar a prova se realmente vale a pena continuar lendo Paula Hawkins ou se seria a última leitura e eu desistiria dela. Felizmente eu gostei bastante desse livro e vou contar para vocês agora. Essa foi mais uma leitura em dupla que eu fiz com o meu amigo André. Todos os meses nós lemos um livro em dupla. Esse foi escolhido para esse mês. Esse livro veio na caixinha da tag Inéditos no mês de setembro, mas ele já está sendo lançado pela editora Record. Eu vou deixar a capa do lançamento pela Record aqui em cima. Já está em pré-venda, não sei se já está sendo enviado, mas já está em pré-venda. Então assim que vocês assistirem o meu vídeo, vocês corram lá para o Instagram do André conferir as impressões dele sobre essa história também, combinado? O foco central aqui dessa história é a morte de um jovem, o Daniel Sutherland. Ele foi brutalmente assassinado dentro do seu barco. É um barco casa onde ele reside ali. Então ele acabou sendo encontrado com muitas facadas. E a questão central aqui dessa história é descobrir quem matou o Daniel. Mas essa história é muito mais, ela vai muito além do que apenas a descoberta de um assassino. Três personagens principais vão entrar em foco aqui nessa história, três mulheres. A trama vai girar em torno da vida dessas mulheres e de alguma forma a vida dessas mulheres vão se entrelaçar em algum momento aqui da história. Quando a gente começa a ler, a gente fala assim, não pode ter qualquer tipo de ligação entre a vida dessas mulheres, porque são mulheres muito diferentes umas das outras, mas conforme a história vai avançando e essas pontinhas vão se juntando lá na frente, vai abrindo assim a nossa mente para essa história e foi o que me fez gostar ainda mais dela. Quanto mais a história avançava, mais eu ia gostando desse livro. Nós vamos conhecer aqui a Laura, a mais jovem dessas três mulheres. Ela tem em torno de 20 e poucos anos. Ela foi uma jovem problemática, que passou de lar em lar. Ela não é uma pessoa confiável, ela tem a fama de ser uma pessoa bem esquentada. E a Laura é a principal suspeita do assassinato do Daniel, já que ela foi vista saindo do seu barco suja de sangue, então tudo leva a crer que a Laura é a assassina do Daniel. Mas será que a Laura teria coragem de chegar a esse ponto, de matar alguém? Nós vamos conhecer também a Miriam. A Miriam é vizinha do Daniel, ela também mora em um barco casa e ela é uma mulher muito estranha, ela tem um passado trágico, ela tem uma história bem traumática ali no seu passado, algo que aconteceu que marcou a sua vida e que ela carrega essas marcas até hoje. Ela tem em torno de 50 e poucos anos, mas ela nunca esqueceu o que aconteceu na sua adolescência e ela tem sempre um pé atrás, ela não confia em ninguém. É uma mulher muito esquisita e tá sempre de olho em tudo ali o que acontece ao redor do seu barco. E a terceira personagem aqui dessa história é a Carla. A Carla é tia do Daniel. Tem também uma história marcada pela tragédia, algo muito trágico, muito comovente que aconteceu no seu passado e que ela carrega essa dor também por toda a vida. E Carla é outra pessoa que não confia em ninguém, ela tem sempre um pé atrás com todas as pessoas que ela conhece. Então, pouco a pouco, a gente vai conhecendo um pouco mais da vida dessas três personagens, nós vamos adentrando na sua história. E se você pegar esse livro para ler, imaginando que seria um thriller psicológico, um thriller policial, você vai se decepcionar, porque ele tem o foco central, é o mistério, quem matou o Daniel, por quê, mas ele lida muito com questões familiares, com dramas familiares, então você vai ver muito mais essa questão do drama vivido no passado dessas três mulheres do que a investigação em si. Investigação mesmo é muito pouco aqui na história. Aqui a Paula Hawkins criou personagens assim incríveis, ela adentrou na vida desses
desses personagens, ela deixou eles muito humanos, todas essas 3 mulheres muito humanas, as tragédias dos seus passados, é muito triste, assim, tem momentos que eu fiquei muito comovida, que eu fiquei segurando o choro, assim, porque são coisas muito pesadas mesmo na parte de drama. E conforme a história vai desenrolando, a partir da metade, muitas pistas falsas vão sendo jogadas aqui na história e a gente chega assim à conclusão, eu sabia que fulano era o assassino, eu sabia que esse era o assassino, e ok, aí você fica toda feliz achando que descobriu o assassino, só que não, era uma pista falsa, a autora vem e joga outra pista e joga outra e vai te jogando de um lado para o outro, faz a gente criar uma teoria na cabeça, dali a pouco o caminho já envereda para outro lado. Achei genial da parte da autora, ela foi muito inteligente em criar esse labirinto aqui dentro da história, que fez com que a gente imaginasse vários desfechos, mas no final tem uma revelação bombástica que eu não esperava. Acho difícil quem pudesse esperar essa revelação. É um plot twist assim bem grande, bem inesperado. Como eu disse, são personagens muito bem criadas, então você vai acabar se afeiçoando a uma dessas mulheres. Eu me afeiçoei mais a Laura, que foi a que mais me cativou. O André já gostou mais da Miriam, que foi a que eu menos gostei. Então, de uma forma ou de outra, você vai acabar se apegando com uma das personagens aqui, porque elas têm um carisma, mesmo que seja alguma coisa que pode te irritar um pouquinho, mas elas são personagens ambíguas, porque elas têm os seus defeitos e têm os seus lados bons também. Enfim, é uma história muito bem escrita, a autora foi muito inteligente em criar essa história. É uma história triste com um desfecho surpreendente e eu gostei bastante. Eu acho que 4 estrelas e meia para esse livro. Indico bastante para você que gosta desse tipo de história, que tenha um mistério a ser desvendado, mas que se aprofunde na vida familiar ali dos personagens, nos seus dramas familiares. Gostei bastante, indico sim. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, já corre lá no Instagram para conferir a resenha do André. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!